Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez por aqui. E de antemão já quero pedir, não esqueça, isso é importante, você assistir o vídeo até o final para fazer comentário conforme aquilo que você ouviu, você compartilhar, deixar o seu like, deixar um comentário e inscrever-se em nossos canais. Nós insistimos em pedir estas coisas porque se você, como cristão, quer que o vídeo chegue em outras pessoas, inclusive a pessoas não crentes, a forma disso acontecer é você fazendo essas coisas e compartilhando nas redes sociais de outras pessoas. O objetivo exclusivo e primordial para esses pedidos, querido, entenda, é evangelizar. As demais coisas que acontecerão você fazendo isso são consequências, mas o nosso pedido é principalmente pelo fator evangelístico, conhecimento da palavra de Deus, ok? Tendo dito isso, vamos lá, estamos na 5ª lição, e esta lição tem como título A Verdade que Liberta. Mas outra observação, os irmãos sabem que nosso vídeo da Escola Dominical gira em torno da leitura bíblica em classe, da leitura diária e também textual e verdade prática. E nesta lição, a leitura diária, que nós estaremos, a leitura bíblica em classe, ela está em João, no capítulo 7, versículo 16 ao 18, o 37 e o 38. E no capítulo 8, verso 31 ao 36. Ok? Então, a nossa participação para contribuição em relação a suporte a professores e alunos gira neste sentido, fazendo comentário na leitura bíblica diária, coisa que você não vê sendo feito pelos demais vídeos que são colocados na internet. E por isso eu chamo a atenção sempre dos irmãos, porque todos os demais vídeos, ou a maioria dos vídeos, ela foca nas demais partes da lição, em tópicos e subtópicos. E nós, pela graça de Deus, focamos nessa primeira parte, que é a leitura bíblica em classe, a leitura diária, o textuário e a verdade prática. Então vamos à nossa verdade prática. Diz assim, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. O textual, ele está em João 8, versículo de número 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cabe-nos sempre comentário no que diz respeito ao texto qual foi lido, e o comentarista da lição, ele coloca esse texto, ele coloca o texto no que diz respeito à área do texto áureo, justamente para nos chamar a atenção. Como o título desta nossa lição é A Verdade que Liberta,
é importante fazermos um certo comentário no que diz respeito a essa questão específica relacionado à liberdade. A liberdade. O texto da leitura bíblica em classe, no segundo texto sugerido, que é João 7, depois João capítulo 8, João capítulo 7, depois João capítulo 8. Em João capítulo 8, Jesus ele entra em uma discussão com os judeus dentro deste contexto no que diz respeito à liberdade. E quando chega no versículo de número 31, que está escrito assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes em mim, permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. E aí entra o texto áureo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No que Jesus dá uma pausa, os judeus que estão ouvindo Jesus, certamente autoridades, escribas, fariseus e assim por diante, eles respondem a esta afirmação de Jesus dizendo, no versículo 38, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Ora, o que nós queremos chamar a atenção para os professores e os alunos nesta parte do nosso texto áureo é que aqueles que eram ouvintes de Jesus neste episódio, eles entenderam perfeitamente do que Jesus estava falando. E por que eu digo isso? Os irmãos há de convir comigo que os judeus, político e socialmente, eles na época de Jesus, eles não eram livres. Eles serviam e obedeciam ao governo romano, conforme a gente pode verificar em diversas passagens bíblicas, nos evangelhos tanto de Mateus como de Marcos e de Lucas, e também no evangelho de João. E no tempo que Jesus aparece no cenário, quem governava a Judéia era Pôncio Pilato. E esse governo, o governo dele pertencia a Roma. Então, os judeus que estavam ouvindo esse sermão de Jesus em João 8, 30, no capítulo de João 8, que na verdade se estende até o versículo de número 59, os judeus que ouviram esse discurso, eles deram esta resposta a Jesus: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Mas eles sabiam que eles eram servos de Roma. Eles não tinham uma vida livre. E por que isso aconteceu? Você vai ver, historicamente, o profeta, o escriba, ou autoridade, no livro de Neemias, Neemias fala a respeito das consequências pelas quais levou os judeus a se tornarem escravos. Em Neemias capítulo 9, versículo de número 26, você vai encontrar lá Neemias dizendo o seguinte: ainda assim fomos desobedientes e se revoltaram
contra ti, e vieram e viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas que profetizavam contra eles, para os fazer voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmia, pelo que entregaste na mão dos seus opressores que os angustiavam. Parte A do versículo 27. A desobediência dos judeus levava o castigo, e o castigo era Deus trazendo um opressor que os escravizava, que eles passavam a servir. E no tempo que Jesus surge no cenário, eles estavam servindo a Roma, e o governador da Judéia era Pôncio Pilato. Então, naquela discussão que Jesus estava tendo, ou naquele sermão que Jesus estava dando, os seus ouvintes entenderam perfeitamente que Jesus não estava falando de libertação política e social naquele momento. Não estava falando desse tipo de libertação. E por não estar falando desse tipo de libertação, é que eles dão esta resposta a Jesus. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Eles sabiam que a escravidão a que Jesus se referia era a escravidão espiritual. E aí nós podemos confirmar isso quando Jesus está ascendendo ao céu. Os seus discípulos perguntam a Jesus faz esta pergunta a Jesus, no versículo 6 do capítulo 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será neste tempo em que restaurarás tu o reino a Israel? Ora, se os discípulos tinham esta concepção de que eles estavam ainda escravos de um governo humano, quanto mais os escribas, os fariseus, os saduceus, as autoridades da época, eles também tinham esta consciência. E quando eles dizem para Jesus, nós não somos escravos de ninguém, eles estão querendo dizer, nós somos filhos de Deus também. Nós também somos filhos de Deus. Nós não temos outra filiação. E por que esse contraste em relação à filiação? Porque no decorrer desse discurso, Jesus vai chamar eles de filho do diabo, a quem eles queriam satisfazer o desejo. E chegando nesse ponto, a consequência é eles ficaram tão irados por Jesus descortinar a sua escravidão relacionada ao pecado, porque o que faz o homem filho do diabo é o pecado. E por Jesus descortinar a sua filiação em relação ao pecado, eles então pegam pedra para apedrejar Jesus, no versículo de número 59 do capítulo 8 do Evangelho de São João. Então, queridos, os judeus, eles sabiam perfeitamente que Jesus estava falando para eles que eles precisavam ser livres do pecado. E quem podia fazer isso para livrar eles do pecado? Vamos lá, seguindo, queridos, a nossa leitura bíblica diária. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz a consciência de Jesus a respeito de sua hora, baseado em Mateus, capítulo de número 20, verso 18, e João, capítulo de número 8, versículo 20. Vamos lá? Diz assim: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém prendeu
porque ainda não era chegado a sua hora. O que é que nós devemos aprender nesta nossa meditação diária, a segunda-feira? Que para tudo tem um tempo determinado por Deus e precisamos, como servos de Deus, entender esse tempo, assim como Jesus entendeu. E sendo nós discípulos de Jesus, precisamos também aprender a compreender o tempo certo para nós fazermos as coisas. Vamos seguir na terça-feira. A nossa meditação diária diz: a doutrina de Jesus, a verdade do Pai. Baseado em João capítulo 7, versículo 16, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E o que aprendemos? Aprendemos que nós, como os discípulos de Cristo, nós não podemos falar de nós mesmos e nem podemos tirar conclusões de nós mesmos. O que nós temos que falar e fazer, temos que receber da parte de Jesus. Assim como Jesus recebeu do Pai e fez tudo na risca, precisamos aprender a receber de Jesus e também fazer tudo conforme o ordenado. Que Deus nos ajude a assim conseguir executar a nossa missão. Seguindo, na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a verdade sobre si mesmo, baseado em João capítulo 8 e versículo de número 14, que diz assim, respondeu-lhe Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. O que aprendemos nessa nossa leitura diária é que, mais uma vez, os discípulos de Jesus, ele precisa ter convicção. Não é as pessoas que precisam ter convicção do que ele, o discípulo de Jesus, é, mas sim o próprio discípulo de Jesus. Ele precisa ter convicção do que ele é e para onde ele vai. Ok? Vamos seguir a nossa meditação diária. Na quinta-feira diz: Jesus é a verdade encarnada, baseada em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, que diz assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos mostrar às pessoas, muito embora outras seitas por aí se autodenominam o caminho para levar as pessoas a Deus, mas todas elas são caminhos falsos, e que se a pessoa não sair deste caminho, se decepcionará naquele grande dia, pois não encontrará Deus da forma que quer encontrar. E eu sempre digo, olha, alguém diz todos os caminhos levam a Deus. E é verdade, todos os caminhos levam a Deus. Mas para a salvação, só tem um único caminho que leva a Deus. Os demais caminhos que levam o homem a Deus, levará para juízo, para que Deus o julgue. Mas o caminho para a salvação, ele é único. E como é o nome dele? O nome deste caminho é Jesus. O único caminho que leva o homem a Deus para a salvação.
os demais caminhos levará o homem a Deus para juízo. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a verdade que o mundo precisa conhecer, baseada em João 8, 31 e 32, que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sois os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já falamos a respeito disso na introdução, mas só queremos acrescentar algo mais bem rápido. Se nós queremos ser chamados de discípulo de Jesus, precisamos permanecer em sua palavra. E permanecendo na palavra dele, isso nos dá autenticidade como discípulo dele. Depois de você que ainda não é cristão e esse vídeo chegou até você, você aceita Cristo como Salvador. E agora, para ser chamado de discípulo de Jesus, precisa permanecer na palavra. Ok? Vamos finalmente chegando no sábado. E no sábado, a nossa meditação diária diz: Jesus testifica de si mesmo como a verdade do Pai, baseada em João 8, 41 ao 47, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, vós me amareis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, e porque não podeis ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhe o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso vós não ouvis, porque não sois Deus. Esta meditação está dentro daquele contexto que nós já falamos na introdução, logo no início do vídeo. E aí eu também quero acrescentar. Esse é o motivo pelo qual, depois de ouvir as autoridades judaicas que estavam ali ouvindo o sermão de Jesus, depois de ouvir esse sermão, eles entenderam perfeitamente que Jesus não estava falando de libertação em relação a aspecto social, físico e político. Jesus estava falando de libertação espiritual. E quando Jesus dar a ele entender isto, e para que esta libertação espiritual fosse efetuada na vida deles, eles precisavam aceitar que Cristo era um enviado de Deus e era filho de Deus. Como eles não aceitaram isso, Jesus conclui dizendo no versículo de número 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e ouvir aí é aceitar, é receber, é seguir. O ouvir aí tem esse significado. E aí Jesus conclui dizendo, por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus.
Aí lá no versículo de número 59, é o versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo de número 59 mesmo, depois de ouvir isto, eles, diz o versículo, então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ora, eles queriam matar Jesus a pedrada, porque Jesus descortinou a verdade em relação à escravidão, no caso ali, escravidão dos judeus, mas a escravidão de toda a humanidade em relação ao pecado. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é cristão, lembre-se, você também precisa ser livre, e para ser livre, somente aceitando a Cristo como Salvador. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.